Obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelos benefícios, obrigado pela salvação, pela esperança que nos deste, pela reconciliação. Obrigado pela tua proteção. Obrigado, Senhor, pelos teus conselhos, advertências, correções. Em tudo só temos que te agradecer. E como diz, não mereço, mas tu és maravilhoso. Pedimos que mais uma vez encontre conosco, encontre com minha irmã, meu irmão, fale na alma, no fundo de cada coração e possas, ó Deus, conduzir para ti mesmo a cada um deles. Em nome de Jesus, abençoa a nossa reunião. Amém. Sentai-vos um momento. Hoje pela manhã, eu liguei para minha velha mãe, vai fazer 88 anos agora em setembro, e orei a Deus por ela também. Além, depois telefonei. Muitos não têm esse privilégio ainda, sua mãe já se partiu, mas ela está ali do outro lado, te aguardando. E mandei entregar um buquê de flores para ela. É bom que sempre mantenha aquele contato. Uma das coisas que eu tenho visto, que pessoas, o irmão Beto falou isso, se eu soubesse, eu teria ficado mais perto dela, mais perto dos pais. Entende? Eles estão velhos, então desfrute da companhia, porque em breve pode ser que você não tenha mais sua mãe, não tenha mais seu pai. E eu falo daquele pai, daquela mãe que deu tudo pelos seus filhos, pela sua família, se envelheceram, se esgotaram. Então, dê mais atenção. Procure não contrariá-los, não entristecê-los, né? Faça o que é para ser feito. Então, é muito bonito, eu gosto, eu vejo a irmã Dulce, a irmã Sandra, as irmãs ali embaixo, lidando com as nossas crianças e preparando essas festinhas, essas apresentações. Você vai na escola, você vê as professoras, todos voltados, dedicados a isto, mas os pais devam valorizar essas pequenas representações de carinho, de afeto, de amor. Entende? Aquela florzinha que pega ali, ó, aquele dentinho de leão, como diz, né? Flor de dente de leão, ou mãe, está aqui. Receba com carinho, não importa como você esteja apurada, mas pare, receba, abrace, sorria. Essas coisas é que fortalecem os vínculos da família. Eu ouvi falar que há pais que simplesmente alguém estava lendo e uma criança simplesmente na escola não queria fazer, acho que o trabalho. E a professora procurou por quê? É que na Páscoa, antes do Dia das Mães, eles chegaram com uma lembrança, ele chegou com a lembrancinha para a mãe pegou aquilo, atirou no lixo, isso aqui só serve para acumular lixo, não sei o quê, não traga mais isso, aquilo. E a criança ficou ressentida, ficou marcada. Isso é uma ignorância. Eu não quero isso, você não traga isso, você não traga aquilo. Deixa seus filhos demonstrar o carinho, aceite essa demonstração. Faça isto. Então, eu dou meus parabéns para as irmãs, entende? Que nos ajuda aqui no ministério, irmã Dulce, todas elas. Eu dou parabéns a todas vocês, mães.
Eu quero cumprimentar lá em Vilhena a mãe da Michele, não sei o nome dela. Angelita, dona Angelita. Dona Angelita. Obrigado pela filha que a senhora me mandou para cuidar de mim. Viu? Olha, me cuida com muito amor, muito carinho. E eu tenho uns netinhos que ganhei também uma netinha, que precisa ver, que carinho, um netinho também. E eu gosto da casa com vida. Eu gosto de ver uma criança, eu gosto de ver a criança corre aqui, desarruma ali, ver a mãe bronqueia acolá, o pai, entende? O grito, o choro, a manha. Olha, para mim a minha casa parece que voltou a ter vida, né? Então eu gosto, graças a Deus. Deus te abençoe, dona Angelita. Vamos agora ficar de pé. Nós vamos procurar ser objetivos e desejamos que você dê toda a sua atenção para o que vamos falar. Mateus, será a leitura, Mateus capítulo 27. Está bem? Vamos começar com o verso 33, é isso aí. Verso 33 em diante. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, é um monte ali que parece uma caveira. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Pai, abrimos a tua palavra pela força e a lemos, porém, homem algum pode abrir o que está ali dentro. Por isso pedimos que o Senhor venha e abra e nos abençoe, fale conosco e nos edifique. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero dar um título para a nossa palavra nessa noite. É este: Desça da cruz. Desça da cruz. Foi o que
as pessoas atiravam no rosto de Jesus. Você é isto, você é o Filho de Deus, você diz que é Deus, você é... Então, desça, prove. Prove que você é isto. Agora, uma das maiores tentações é você poder fazer as coisas, tem condições e não faz. Jesus poderia ter descido. Jesus ali na cruz, ele poderia ter feito assim, só com o dedo. Ele disse que o Pai lhe enviaria legiões de anjos. Bastava um, mas podia vir legiões. Mas ele simplesmente, como nos diz em Colossenses, que sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mas ele se aniquilou a si mesmo, tomando a cruz, a forma de homem, foi até a cruz. Por isso Deus o exaltou. Isto é, Deus tinha um propósito. Como também Deus tem um propósito, eu creio, com cada um de nós. Por que é que Deus te chamou? E há quantos anos você está caminhando? Deus tem um propósito. Com cada mãe, com cada jovem, com cada pessoa aqui. Como Deus tinha um propósito de nos ter enviado a Jesus, e Ele veio em Jesus. Mas sempre o diabo está ali para impedir o cumprimento deste propósito santo. E a nossa resposta deve ser sempre esta: siga dentro do propósito de Deus. Siga fazendo o que é para ser feito. Não pare, não discuta, não questione. Só diga: Deus, dá-me um entendimento, dá-me a visão, dá-me um coração casado dentro dos teus propósitos para comigo, com a minha vida. Mas o diabo sempre está ali dizendo: desça da cruz. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui lá embaixo. Se tu és isto, se tu és aquilo. Jesus nunca parou para dar satisfação ao diabo. E como ele nunca parou, também nós nunca devamos parar de caminhar cada dia, cada vez. Mesmo que venham os obstáculos, venham os problemas, venha o que vier, e aquilo está lhe dizendo uma coisa: desça da cruz, saia do teu caminho. E vocês sabem que isto é uma verdade que nos rodeia, estas tentações, como rodeou a Cristo. Agora eu quero dizer isto, que há muitas pessoas que cobram um outro meio diferente da cruz. Repetindo, há muitas pessoas que cobram, não aceitam um outro meio diferente da cruz. Elas não querem a cruz. Entende? Elas não querem levar a sua cruz. Elas não querem este evangelho. Elas não querem submeter, não querem um compromisso. Elas querem as bênçãos de Deus, porém, como elas estão, como elas são, e querem permanecer desta forma. Na verdade, Jesus diz: venha como está. Mas ele não diz que você vai permanecer como você veio. Ele entra na vida e ele transforma. Mas você tem que aceitar, crer e aceitar
as determinações de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Mas o diabo sempre está procurando, apresentando um evangelho, um cristianismo, vamos dizer, fora da cruz. E não há jeito de servirmos a Deus fora da cruz. Não há. Paulo disse: quanto a mim, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, olha aí a cruz, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo é, como ele diz, eu, Paulo, um prisioneiro do Senhor, um prisioneiro na cruz de Cristo, um homem que renunciou às altas condecorações, desceu do pedestal, do sinédrio, da fama, e ele diz que reputava tudo aquilo como esterco, como nada, para que Cristo se fizesse nele, se completasse nele. Mas há muitos que não querem um evangelho na cruz. Sabe por quê? O que representa a cruz? Cruz não representa festa. Cruz não representa alegria. Cruz representa o quê? Sofrimento, renúncia, representa dor, representa angústia. Cruz representa clamor, desespero, morte e até mesmo abandono. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Então você foi chamado para servir a Deus. Mas lembre-se do que disse Paulo, que aqueles que querem viver uma vida piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Quem quer viver uma vida correta? E Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Você, ao renunciar a você, renunciar aos teus direitos, renunciar aos teus desejos carnais, você automaticamente está tomando a cruz. E Jesus disse: quem quiser, quer dizer, não é A, B e C, quem desejar, é um convite para você que nos ouve. Deus está te convidando a renunciar a essa vida de pecado, a essas coisas erradas, a incredulidade, as suas coisas pecaminosas. Negue-se a si mesmo, disse Jesus, tome a sua cruz e me siga. Ele negou a si mesmo. Ele negou seus direitos. Você sabe que Jesus tinha direito de casar, ter uma família. Ele negou todos os seus direitos. E a Bíblia diz: sendo em forma de Deus, não usurpou ser como Deus, mas aniquilou-se, rendeu-se para aquele que estava dentro dele. Então, amados, que é pela cruz, e é na cruz, que nós somos salvos, que nós satisfazemos, alegramos a Deus, é na cruz.
Você diz, mas eu tenho passado luta, eu tenho passado prova, esse evangelho é muito estreito. Jesus disse que o caminho que leva aos céus, ele é estreito, ele é apertado, e não são muitos os que querem andar por ele. Mas o caminho largo está cheio, é belo. Tem suas religiões, tem seus cassinos, tem seus clubes, suas vaidades, tem de tudo. Mas aonde leva o caminho largo? Um inferno. Então o que importa não é o tipo do caminho. O que importa, irmãos, é a natureza do caminho, se ele é o certo. Se ele é o certo. E este caminho, ele é estreito, disse Jesus. Ele é apertado. Ele é difícil. Por você mesmo, você não consegue caminhar ali. Mas a graça dele nos levará a cada etapa deste caminho. Pelos desfiladeiros, pelos lugares íngremes. O que devemos fazer é permanecer. Porque esta graça que nos trouxe, essa graça nos conduzirá. Nos dará força, condições para caminhar. E a Escritura diz, os que esperam no Senhor terão forças renovadas, correrão, não se cansarão, andarão, não se fatigarão, mas subirão como asas de águias. Então, espere no Senhor. Mas nós devemos, você serve a Deus na cruz. E Deus permitiu uma certa dose de provas, de lutas, porque esta é a maneira que Ele tem para nos ensinar. Ensinar a ter paciência, ensinar a ter compreensão. Às vezes você é aquela pessoa intolerável, não sabe perdoar, não sabe relevar. É aquele homem radical, aquela mulher radical, que sempre julga, condena, sempre está com pedra na mão. E Deus permite você entrar por certos caminhos para aprender, usar o que é misericórdia. Ser mais humano, ser mais humana. Deus permite essas provas, dificuldades, doenças. Deus permite, mas tudo isso é para nos treinar, nos exercitar, nos amadurecer. Não é para nos reprovar. Então você tem que aprender a aceitar as diferenças, as dificuldades. E eu digo uma coisa, não queira cortar a sua cruz. Alguém me mandou uma coisa ali, de uma turma andando com a cruz, cada um com a sua cruz, e cada um tem a sua. Você pode dizer, a minha é a mais pesada de todos. Ah, é? Diz que um crente vivia queixando para Deus que a cruz dele era muito pesada. E ele sonhou à noite, e um monte de cruz. E Deus disse, olha, escolhe então uma para você. E ele pega essa aqui, não dá, é mais pesada. Pega outra, pega outra, pega outra. Por final ele disse, vou ficar com a minha mesmo. Vou ficar com a minha mesmo. Deus nunca vai permitir nada vir além das tuas forças, da tua condição. Você nunca vai pôr 50 quilos nas costas de uma criança de 10 anos.
Deus nunca permite, então se Ele permite, você tem que entrar naquilo dizendo, é que Deus confiou em mim, e eu confio nele, e tomar aquilo não como algo para te acabar, mas você saber, te amadurecer, vamos dizer, tirar certas manhas, tirar de você certos dengos, tirar de você certas teimosias, orgulhos. Por isso que as provas, as tentações, elas são meios para nos ajudar. E as Escrituras chamam esses meios, para nós, diz que é a nossa cruz. Agora, muitos, como eu disse no início, querem um evangelho, mas que não tenha cruz. Não tenha. E há pregadores que dizem, não sofra mais. Quando Jesus disse o contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, quer dizer, vocês vão vencer. Quer dizer, não se desanime, não se desacossoe. Não. Eu venci. E Pedro diz, armai-vos com este pensamento. Aquele que sofreu, padeceu, cessou do seu trabalho. Quer dizer, Jesus levou a sua cruz. Então você olha também para isto. Isso um dia vai acabar. Mas alguém me mandou ali no WhatsApp um monte de desenhozinho de homens carregando sua cruz. E um disse assim, está pesado demais, eu vou serrar a pontinha dela. Pegou o serrotinho, cortou um pedaço da cruz. Foi andando, e você sabe que à medida que vai andando, parece que aquele peso vai pesando mais. Vou cortar mais um pedacinho aqui do braço da cruz, do direito e da esquerda. E a cruz ficou boazinha, ficou suave, leve, mas lá na frente tinha um abismo para passar. E a cruz serviria de ponte. E como diz aquele hino que a irmã Tânia, irmão Toninho cantava, e a cruz não deu do lado de lá. Não pôde atravessar, não é? Não pôde atravessar. Há muita gente que quer um evangelho soft. Um evangelho soft quer dizer suave. Um evangelho light. Entende? Como que é as palavras? Fitness, Fitness, né? Um evangelinho bem bonitinho, entende? Um evangelho bom. Um evangelho que não diz, isso é pecado, você não deve fazer isto. Um evangelho simplesmente assim, graça, graça, graça. Quer dizer, pode abusar da graça, pode fazer o que quiser. Deus não olha para isso, Deus não olha para aquilo e vive de acordo com as coisas mundanas. Isso já prova que nunca conheceu a graça de Deus. Então, há muitos que querem um evangelho que não diga, irmã, mulher, você não pode cortar o seu cabelo. Mulher, você não deva vestir erradamente. Essas vestes curtas, apertadas, sensuais. Homem, você não deve estar olhando e cobiçando. Você não deve participar de coisas erradas. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas há pessoas que querem um evangelho misturado. E a Escritura pergunta, 2 Timóteo 6,
Que consenso há entre Deus e o templo? Não vos prendais a um jugo desigual. Apartai-vos do meio deles, diz o Senhor, e eu vos receberei como filhas e filhos. Hoje em dia nós vemos um evangelho aí, na televisão, por todos os lados, um evangelho que não mostra diferença do mundo. Pessoas vivem a vida que querem viver. Só porque canta no coral da igreja, só porque tem uma religião, só porque carrega uma Bíblia ou tem uma vela acesa junto da Bíblia lá em casa, acha que é o suficiente, que isso é cristianismo. Cristianismo é renúncia, toma a sua cruz e não desça dela. Quem põe a mão no arado e olha para trás, olha bem, não é jogar o arado para longe, nem mesmo olhar para trás, nem olhar para os lados. Jesus disse, não é digno. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então, este é o evangelho que os apóstolos nos apresentaram, que a igreja tem vivida da igreja primitiva, a igreja de todos os séculos, de todos os tempos. Mas hoje, como diz as Escrituras, as pessoas amontoariam pregadores, instrutores, padres, bispos, pastores, missionários, conforme as suas concupiscências, quer dizer, conforme os seus desejos. Paulo diz isto em Timóteo, que as pessoas teriam comichão, coceira no ouvido. Isto é, querem ouvir coisas convenientes. Querem ouvir aquilo que lhes agrada. Aquilo que concorda com a sua filosofia de vida pessoal. E amontoariam pregadores conforme estes desejos, seus desejos. E as igrejas estão cheias, e o povo vem e quer ouvir um evangelho suave, o evangelho, você é uma filhinha de Deus, você é um filhinho de Deus, ou isso e aquilo. Não existe nada mais tão enganador do que este tipo de evangelho, como disse Paulo, que o povo teria aparência de piedade, quer dizer, de temor, mas negaria a eficácia do mesmo. Porque para se enganar é preciso que haja naquela mentira verdades, senão não há como enganar. Os bares, os cabarés, as boates, eles não enganam ninguém. Os centros de macumbaria não enganam ninguém. Mas esse evangelho light, soft, este evangelho fora da cruz, você não pode agradar a Deus. Você não pode servir a Deus fora da cruz. Agora descanse nisso. Um dia você vai trocar essa cruz pela coroa, pela recompensa. Arme com este pensamento.
aquele que arrastou a cruz ali em Jerusalém, ele cumpriu o propósito de Deus. E Deus lhe deu um nome que é acima de todos os demais nomes. E um dia Deus irá te recompensar, te abençoar, porque Deus é justo e não esquece. Ele não esquece das nossas ações, do nosso amor para com Ele. Você nunca deve aceitar um evangelho soft. Agora também, por outro lado, você também nunca vai querer pôr prego na tua cruz, fazer ela pesar mais. Deixe tal como é. Pronto. Deixe tal como é. Não rejeite este evangelho fora da cruz. Um evangelho sem santidade, um evangelho sem moralidade, e mais, é um evangelho só teológico, só de blá, 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 blá. Mas não tem prática. E Jesus disse em Mateus 7, depois dele falar o sermão da montanha, ele diz: a quem compararei o homem? Aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática, considerá-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correr os rios, soprar os ventos, combater aquela casa e não pôde contra ela. Por quê? Ela tinha um alicerce sobre a rocha. Mas quem ouve, olha a diferença, ambos ouviram. Quem ouve e não põe em prática, considerá-lo-ei como um homem insensato, louco, imprudente, quer dizer, irresponsável, que construiu a sua casa sobre areia. Ah, pode ser uma casa linda, pode ser um palacete, uma coisa vistosa, luxuosa. Mas o que vai determinar a segurança daquilo é o fundamento. Você não pode ter um fundamento em cima da teologia de homens, em cima do blá 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 de homens, de uma religião, disso ou daquilo. Você tem que estar firmado nas Escrituras, porque esta é a rocha firme. E Jesus disse: o homem que constrói a sua casa sobre a areia é aquele que ouve, mas não põe em prática. Alguém aqui construindo sua casa sobre a areia? Cuidado. Os rios vão correr, os ventos vão soprarem. Essa casa será combatida, testada. E o que adianta? E ela caiu, disse Jesus. Começa a aparecer as rachaduras daqui, a falha dali, e lá se vai o belo palácio para o chão. Irmãos, se a salvação fosse fácil, para que esforçar? Porque Jesus disse então, que o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, entram nele. Pedro diz: Senhor, são muitos que se salvam. Jesus não diz que são muitos ou poucos, mas pela descrição ele diz que era poucos. Ele diz: esforçai-vos, quer dizer, porfiai, por entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que andam por ele. Quer dizer, esforce, lute, renuncie a você mesmo. O que é que nos disse Pedro?
nos diz que, com dificuldade, olha bem, porque já é tempo que o julgamento comece pela casa de Deus. Pedro capítulo 4, verso 17 e 18. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quer dizer, nós viemos aqui para sermos julgados, ver onde estão nossas coisas erradas. Nós viemos aqui para ouvirmos a palavra e, francamente, eu não estou preocupado com aquilo que eu estou certo. Eu quero saber aonde estão os meus zelos, que eu preciso velar, cuidar, reforçar. Porque se a coisa arrebenta é por ali, não é em outro lugar. Pedro ainda diz, e se o justo apenas se salva? Quer dizer, é com dificuldade. Onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se o justo apenas se salva, aonde vai aparecer o ímpio pecador? Por isso nós vemos Jesus dizendo em Mateus 7, muitos naquele dia me dirão, Senhor, curamos, profetizamos, fizemos prodígios e maravilhas, tivemos cada culto, quer dizer, cada festa, a tua presença era tocante, era visível, te louvamos, gritamos, choramos, arrepiamos, né? E Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São pessoas que procuraram viver fora da cruz. Um evangelho que não exigia deles renúncia. E o que adianta se chegar naquele dia e ouvir uma coisa desta? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O ímpio não pratica iniquidade, o ímpio não pratica pecado, ele por si já é um pecador. Você não condena um porco por ele estar fuçando o chão, porque ele já é um porco. Mas se você visse uma ovelha fuçar o chão, aí era estranho. Então, quem pratica iniquidade é o que conhece, é o que sabe. E faz a coisa ao contrário. Então, irmãos, é na cruz que nós servimos a Deus. Mas, hoje, nós vemos que o diabo ele tem mudado de forma. Nos tempos antigos era fogueira, era leão, era perseguição. As pessoas perdiam seus bens, seus direitos. Há 200 anos atrás, na Inglaterra, se fazia, as turbas se organizavam para sacar, invadir a casa dos metodistas. Tocava fogo, queimava, perseguia. Mas, uma certa vez eu estava ali no Nordeste, Ceará, e um pastor velho estava me contando que ele foi até a capital, Fortaleza, e ele tinha que tomar um táxi, aliás, pegar um ônibus, pegar uma carona, para ir até a cidade. Estava ali distante, uns 18 quilômetros ou 20. E parou um senhor com um carro bonito, equipado, e ele chegou e pediu uma carona para aquele senhor.
E o homem disse: não, eu não levo. E ele então se retraiu e disse: a gente que é evangélico tem que sofrer mesmo, é isso mesmo. E ele de gravata, bem vestido, com a Bíblia debaixo do braço. E quando o homem ouviu ele se queixando por ser evangélico, o homem parou e disse: escuta, você é um evangélico, é um pregador? Sim, eu sou. Olha, eu sei que você tem dinheiro no bolso, não tem? Tenho. Eu vejo você bem vestido, não é? Sim, bem calçado, de boa aparência, forte. É diferente do tempo do meu pai, na mensagem pentecostal, né? O cemitério dos bichos que morriam na região era na porta de casa. Os vizinhos arrastavam o boi morto, o jumento morto, trazia ali e diz: come, seu bode velho. Hoje vocês têm todas as regalias. Não vem dizer que anda sofrendo, não. Não vem dizer, eu vou te levar. Mas não venha com essa conversa. E levou, mas quando desceu, ele disse: lembra bem, não ande com esta conversa. Porque hoje, na verdade, irmãos, sofrer pelo evangelho mesmo é poucos. É poucos. Muitos sofrem pelos seus caprichos. Então nós observamos isto, um evangelho fácil, mundano, que você dispensa esse tipo de evangelho. Ele não te pertence. Mas a velha Bíblia, o velho compromisso com as Escrituras. E minha Escritura diz: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Que a mulher não vista roupa de homem, nem o homem de mulher. Agora você quer um evangelho deste? Ou você quer um evangelho diferente da cruz? Porque eles tentaram até a Jesus: desça da cruz. E aí estão as tentações. E como eu disse, ela é diferente hoje. Entende? Você tem toda a razão, tem todo o direito, as leis apoiam para tudo. Até o que não poderia ser feito, ela apoia tudo. Esse evangelho, essa vida licenciosa, mundana, mulheres pintadas, homens andando de qualquer maneira. Irmãos, esse é o evangelho, e eu digo uma coisa: o inferno está cheio de gente dessa maneira. De pessoas que não aceitaram a realidade do evangelho, a cruz do evangelho. Foram facilitando, e como que a coisa facilita, né? As Escrituras nos diz que Ló foi armando sua tenda de pouco a pouco até entrar em Sodoma. Ló, não, ao sair de Abraão, ele não foi direto para Sodoma, não. Cada vez foi se comprometendo com o negócio, por fim ele comprou a casa lá e passou a ser um dos habitantes de Sodoma. E às vezes é o que acontece, geralmente é o que acontece, vai de passo em passo. Vão voltando a velha coisa, como a porca volta ao lamaçal e o cão
disse Tiago, volta ao seu vômito. Fiquemos de pé.